Tá bom, gente. Dualidade partícula-onda, superposição quântica e a própria eletromagnetismo, eles vão utilizar o mesmo princípio. Qual é o princípio? Que realmente existe um colapso de onda para que ela se efetive como partícula, porque senão seria exatamente como uma superposição de gato vivo e morto ao mesmo tempo. Ou seja, se o gato está vivo e morto ao mesmo tempo, ele não se efetiva. Aí eu ainda falei para os caras, se você ainda fala que não precisa de um observador consciente para observar o princípio da incerteza, aí eu falei, cara, então imagina o exemplo. Coloca o universo dentro dessa caixa de Schrödinger, do gato de Schrödinger. Se você não observar, o universo ainda seria uma onda, um monte de onda também, que não colapsa a ponto de ele se efetivar. Então o universo não tem sentido se não tiver um observador. Se esse observador é ou não consciente ou não, mano, eu já entendi que óbvio que tem que ser. E outra, ele tem que ser infinito. Por quê? Porque a única maneira de você colapsar a onda é através do que? De uma mediação, para ainda no infinito você falar, olha, foi observado. Porque se essa mediação tiver uma interrupção, é como se ela ainda estivesse dentro da caixa. E ela só vai se efetivar se você observar. E se você observar como? Você tem que ser infinito. E se você não for uma consciência, a sua observação, a observação do dispositivo, ela não vai dar sentido às coisas. E então o gato, se está vivo ou morto, não faz sentido algum. Não dá para entender o sentido das coisas se não for uma consciência. E sim, eu estava falando essa questão. Olha, tem muita memória ainda. Agora esse vídeo vai. Agora vai. Porque ainda eu falo o seguinte. O que acontece com o eletromagnetismo, né? O eletromagnetismo, gente, ele se utiliza de extremos antagônicos. Por que eu digo de extremos antagônicos? Porque o eletromagnetismo, cara, ele é tão pequeno que ele é intangível entre si. Quer dizer, quase, tá? Porque tem a interferência eletromagnética. Mas vamos imaginar um experimento. Vamos imaginar que eu tô desse lado da rua, eu vou olhar para o outro lado da rua. Mas tem um holoforte de muitos fótons para lá. Tantos fótons que eles estão dali para lá. Vamos supor que eu não enxergo, porque a luz tá de assim, e eu não consigo ver ela se ela não bater no meu olho. Então eu não vou ver ela assim, vamos dizer assim. Mas se ela é realmente ela é tão mínima, né, tão ínfima, que ela não vai muito atrapalhar para eu enxergar do outro lado. Então quer dizer, os fótons eles não vão meio que se interferir tanto. Por quê? Porque a luz ela tem uma propriedade de extremamente pequena também, né, ínfima, tá? É um eletromagnetismo, é um fóton. E por que ela tem uma extremidade muito alta, muito grande? Na velocidade. Porque se a velocidade da luz não fosse tão grande, isso ia implicar no quê? Ora, dá para entender. Porque se a velocidade da luz não é tão extrema, né, extremamente alta, ia dar erro. Por quê? Porque, realmente, cara, Einstein falou que ela é extremamente alta. Aliás, ele falou que ela é absoluta. Mas não é infinita, ele falou que não é. Mas a gente sabe o que? Você tem um extremo lá. Ele significa ser igual a 300 mil km por segundo. É a velocidade máxima. Mentira, mas ele está falando que é. E o elétron? É a partícula mínima. Aliás, antigamente era falado que o elétron não tem massa. Aí acharam uma massa que é um 0,01259, sei lá. Como que mediu isso? Tá. Mas é um extremo alto e um extremo baixo. E simplesmente, cara, eles são inversos. Sim.
O que eu quero dizer? Eu vou dizer, cara. O elétron, ele é a transição... Ó, a velocidade da luz, eu disse assim, né? Quando eu tava entendendo as coisas. Eu falei, ela é a transição entre o finito e o infinito. É uma velocidade entre a transição entre finito e infinito, que algebricamente corresponde exatamente à raiz quadrada do infinito. Só que o que quer dizer isso? Ah, você tem a raiz cúbica. Ora, a raiz cúbica do infinito é menor do que a raiz quadrada do infinito. Correto? Mas então desencana da raiz cúbica, o máximo é a raiz quadrada. Aí você tem a velocidade, que é a transição entre o finito e o infinito. E o que deveria ser o elétron? O inverso da transição entre o finito e o infinito. Ou seja, a transição entre o infinitesimal e o finito. Por quê? Porque só assim faz sentido a dualidade partícula e onda. Tá? Porque realmente, cara... Sim, por que existe a dualidade partícula e onda, Einstein? Eu tô do lado de fora do escritório. Ele fica na sala ali, cheia de cheiro de cigarro no chão e uma poça d'água. Mas tudo bem, tem mictório. Eu vou falar o quê? Tem. Mas eu vou falar, gente, ó, é o seguinte, por que tem que ter, por que a velocidade da luz tem que ser a transição entre o finito e o infinito, e por que a partícula, o elétron, tem que ser a transição entre o infinitesimal e o finito, ou seja, a velocidade da luz é o inverso da partícula quântica? Por um motivo muito simples, cara. A partícula, ela tem que ser muito pequena, e a velocidade tem que ser muito grande, porque só assim a propriedade da luz funciona. Não vamos falar luz, estamos falando de eletromagnetismo, que eles querem falar que é luz, e eu vou provar que não é. Quando você diz que a luz, eu digo, porque assim, quando eu falei pro cara, filho, um desgraçado, ele vai saber que é ele. Eu falei, mas a luz é transcendental. Eu falei, transcendental nada, a gente entende tudo, é mentira, filho. A própria propriedade transtemporal da velocidade da luz é transcendental, irmão. Você não sabe nem o que você está falando, porque a velocidade da luz sendo extrema gera uma alteração transtemporal no tempo. Então é transcendental, irmão, tá? Primeiro que você não sabe de porra nenhuma, não. Você tá na física, de lá você foi pro IME pra fazer matemática computacional, filho? E você quer falar o quê? Aí eu tô falando o quê, irmão? A luz... Mano, a luz tem velocidade infinita. Mas vamos lá, o eletromagnetismo propõe, tá, que a luz... O eletromagnetismo fala, é uma velocidade extremamente alta e a partícula é extremamente pequena. Ou seja, que eles não assumem o infinito, então vamos lá, se a velocidade do eletromagnetismo é a transição entre infinito e finito, e a partícula quântica é a transição entre o infinitesimal e o finito, e elas são inversamente proporcionais, só assim o eletromagnetismo funcionaria. Pela mesma questão desse experimento que eu estou falando. Porque se você tem um ambiente, eu estou desse lado da rua, eu olho para o outro lado da rua, mas eu coloco um holoforte ali, devidamente bloqueado de um lado, né? É um laser, ele está direcionado para lá. Eu não enxergo o intermediário desse laser. É uma luz branca laser, vai. Retificada. É isso, laser. Quem que não sabe? Mas aí o que acontece? Por que eu conseguiria enxergar se tem tanta luz no meio? Simplesmente, sabe por quê? Porque a luz, o fóton é extremamente pequeno, mas extremamente rápido. E essa propriedade que se diz como dualidade partícula e onda, só ela pode explicar o eletromagnetismo. E nisso implica o quê?
que é uma relação de extremos antagônicos. E vamos dizer o seguinte, mas a velocidade da luz é finita, ela não é a transição entre o infinito e o infinito. O elétron não é a transição entre o infinitesimal e o infinito, tem uma massa, quer dizer, já mudou a história. Mas se você ainda falar que um tem que ser o inverso do outro, bora, então quer dizer o seguinte, mano, quer dizer que nada vai dar certo. O que é essa dualidade partícula e onda, tá ligado? Então, mano, independente do cálculo, velho, independente do cálculo, tá? Se a gente falar que tem que ter extremos antagônicos, eu tô correlacionando o quê? A dualidade partícula e onda. A superposição quântica, que ela infere diretamente a questão de que a eletrosfera ela precisa colapsar para você achar o elétron, senão ela não colapsa em partícula. Isso é a interpretação de Copenhague, o princípio da incerteza de Heisenberg. Aí eu tô falando que o eletromagnetismo também precisa disso. No começo, quando o Einstein falou porque assim, o Einstein ele fez o seguinte, mano, ele falou da dualidade partícula e onda quando ele fez aquele experimento fotoelétrico. O que é o experimento fotoelétrico, cara? Vamos dizer assim, o experimento fotoelétrico, ele conseguiu comprovar que as frequências eletromagnéticas, elas não assumem qualquer valor, elas são quânticas. O que quer dizer valores inteiros? O que quer dizer? Os quantas são valores inteiros, por isso que é quântica, né? Se os quantas são valores inteiros de energia, cada fóton precisa de um pacote de quanta, e aí ele descobriu que quando ele emitia luz, o que acontecia com o anteparo que aquecia? O anteparo aquecia e ele respondia com quantidades discretas de fótons. E o que ele descobriu? Que se a luz é o eletromagnetismo, são ondas com pacotes de quantas inteiro, quântico, ou seja, a onda eletromagnética não assume um período de qualquer unidade de medida. A unidade de medida de um período de onda eletromagnética não é infinitesimal. A unidade de medida de um período eletromagnético é no mínimo um quanta, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5. Daí vai menos que 1 ou entre 1 e 2. Aí, mano, a parada é louca, porque assim, eu tô vendo cada treta, filho. E simplesmente essa questão, que ainda daqui a 30 milhões de vídeos eu vou explicar que o bagulho dá erro. Aonde? De novo, eu tô falando nos pixels do celular e da TV. Porque antigamente era pixel verde, azul e vermelho. Aí um belo de um engenheiro, o que ele fez? Quando ele era tão inteligente, ele fez uma TV de plasma, sei lá como chama, mano, que ela tem pixels brancos, tem pixel vermelho, verde, azul e branco. Aí você pensa, você é burro, filho? Pra que o branco? Pra ficar mais claro. Ô imbecil, se você aumentar a intensidade de cada cor, ou vermelho, ou verde, ou azul, você deixa mais claro. Se você diminuir, deixa mais escuro. Aí, o que acontece com esses pixel brancos? É a coisa mais ridícula do mundo. Eles tiveram que, sei lá o que, mano, pegar as TV, tudo, da Casas Bahia e jogar no fogo, tá? Só que o garoto propaganda das Casas Bahia, ele morreu. Uma explosão de ofertas. Sabe, que essa piada, filho, não é que eu acho engraçado, não. Eu tenho ódio. Mas aí, mano, vamos lá. Aí... aonde eu quero chegar, gente? Então, bora lá. Vamos assumir que não existe quanta intermediário. Tá. Nisso a gente está dizendo o quê? Que uma onda eletromagnética
não pode ter unidade de medida infinitesimal. Uma onda, o que ela tem? Tem o período. E o período é o inverso da frequência. Tá? E o que significa que o período é inverso da frequência? Porque assim, se a frequência é alta, o período é pequeno. É inversamente proporcional, é diretamente inversamente proporcional. Se você tem um período grande, você vai ter uma frequência pequena. Se você tem um período pequeno, você tem uma frequência grande. E ela não assume unidade de medida infinitesimal. Só que as distâncias devem ser infinitesimais. Alguém que discorde, mano, tá? A pessoa que discorda que as distâncias têm que ser infinitesimais, ou elas estão falando que o espaço é quantizado, gente. Ou ela tá falando que tipo são pixels do espaço, ou então ela tá entrando numas de falar de Matrix e aquele universo holográfico e aquela ridicularidade. Porque simplesmente a teoria do universo holográfico não é nem ocultismo, aquilo é... Mano, o que é pior? O que vai além do ocultismo? Aí, o que o universo holográfico vai falar? Ele vai falar o quê? Vamos supor que tem um buraco negro. É isso. Toda informação... Aí tem aquele paradoxo do Stephen Hawking que fala o paradoxo da perda de informação. Quer dizer, isso não seria um paradoxo, mas ele chama de paradoxo. O que acontece com o buraco negro? O buraco negro está lá, ele absorve todas as coisas, que elas têm informação, mas quando elas juntam tudo numa densidade infinita, a informação se perdeu. O que quer dizer? Se você conseguisse rebobinar a fita para o contrário, ela não sairia a informação. Aí isso quebraria o determinismo. Mas isso não seria um paradoxo também? Essa perda de informação, ela seria uma consequência dessa densidade infinita. Seria a consequência de que você juntou toda a energia cinética na forma mais densa possível e toda a energia cinética virou massa. E sim, haveria uma perda de informação? Teoricamente, sim. E por que isso é um paradoxo? Eu não sei por que eles acham que isso é um paradoxo. Porque seria lógico, sim, que perderia a informação, que o determinismo, você não poderia idealizar o inverso dele para saber do ponto final, para saber o que aconteceu antes. E se isso é um paradoxo, mano? Não é. Tá ali, até ele ia gostar se fosse. Porque assim, ainda eles falam que se você cair num buraco negro, filho, na hora que você tá lá no disco de acreção, o disco de acreção você já tá fadado a cair. Aí nesse disco de acreção o tempo iria ficar lento. Por quê? Porque assim, quanto maior a massa, na curvatura do espaço-tempo, essa gravidade, tanta massa, que o tempo ia ficar mais lento, tá? E esse é o princípio que dá para entender na analogia, que, por exemplo, se você está dormindo e você quiser dormir mais tempo até o despertador tocar, se você ficar grudado com a densidade do despertador, a gravidade vai aumentar e você vai demorar mais, tá, para você precisar acordar. E o inverso, é o contrário. Tá, e se você tivesse menos densidade, o tempo passaria mais rápido. Tudo bem. Tá, ridículo. Mas na matemática isso funciona, se tivesse uma base para isso. Só que assim, ainda você vai falar o quê? Ainda tem o princípio da espaguetização. Sim, mano. Você vê que as contas dos caras não vai em lugar nenhum. Porque a conta vai bater nessa questão. Se tem uma base ou não, da onde você tirou isso, gente? Porque assim, a ideia é que sim, quando o objeto está caindo lá no buraco negro,
ele tem uma gravidade cada vez... a força da gravidade vai aumentar cada vez que ela se aproxima do centro. Porque não é que a gravidade é uma constante, não. Porque se você calcular o campo gravitacional, ele depende da distância ao quadrado. Ele é dividido pela distância ao quadrado. Ou seja, se a distância é pequena, você consegue falar que a força é quadraticamente maior quanto menor a distância. Então, a espaguetização significa, por exemplo, o astronauta está lá. Só que a gravidade é tão maior no pé do que na cabeça, porque sim, mano, a proporção da alteração do campo gravitacional vai, tipo, gerar que, tipo, a alteração de força vai ser muito maior. Então ele vai arrancar o pé dele antes da cabeça cair depois. A cabeça vai estar lá e vai ser, sabe, esticado, vai virar um espaguete. E, tipo, nem isso é esperança pra vocês, mano. Porque se isso acontece, filho, vocês viram espaguete. Tá, mas pode piorar. E a questão é 21 minutos, bora.